Neste devocional, continuamos meditando nos ensinos de Jesus no chamado Sermão do Monte. Esta semana, vamos voltar nossos olhos para os versos 29 e 30 do capítulo 5 de Mateus. O perigo que corremos ao abordar qualquer porção bíblica como esta é que fiquemos de tal maneira imersos na consideração dos detalhes que acabemos perdendo de vista o ensino central e os profundos princípios que estavam sendo enunciados por Jesus Cristo. Nestes, o Senhor Jesus nos ensina sobre a natureza do pecado, o perigo no qual o pecado nos envolve e a importância de tratarmos o pecado de forma radical, desvencilhando-nos dele definitivamente. Ouça a leitura. Se o olho direito levar a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o levar a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Mateus 5, 29, 30. Para bem entender o que Jesus Cristo expunha neste trecho do Sermão do Monte, referindo ao poder e à verdadeira natureza do pecado, vamos nos valer de outro texto bíblico na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Romanos 7, 7 e 8. O argumento do apóstolo Paulo é que a lei não é pecado, mas expõe o pecado como pecado. Ao fazer isso, a lei frequentemente torna o pecado evidente e recebe a culpa por ele. Existe uma condição pecaminosa por trás de nossos pecados, uma condição sobre a qual precisamos ter conhecimento. Paulo usou o mandamento sobre a cobiça para ilustrar como a lei nos mostra nossa condição pecaminosa. Até que a lei de Deus seja perfeitamente interpretada e entendida, proibindo alguns de nossos desejos, não cobiçarás, por exemplo, nossos desejos não são entendidos como pecado, e sim como exigência moral. O Senhor Jesus e, posteriormente, o apóstolo Paulo apontam para o pecado e denominam a ação do homem, que afronta o princípio da lei de pecado. Em geral, existem dois tipos de desejos maus que a lei evidencia: o desejo de ter as coisas proibidas ou, em outra análise, de fazer a coisa proibida. E o desejo de guardar e interpretar a lei por nossos próprios esforços, tendo em vista a exaltação de nossa própria moral, desejando a glória de nossas realizações e não a glória de Deus. Com estes ensinos do Senhor Jesus Cristo, somos levados a buscar a conhecer a nós mesmos e a nossa condição humana pecaminosa e de rebelião. Mas, se esta condição nos levar repetidas vezes à cruz de Cristo e ao Evangelho da justificação pela graça, por meio da fé, estaremos exaltando o nosso Jesus Cristo e teremos salvação para nossa alma e doçura para todos os nossos relacionamentos. Deus abençoe você e sua família.